Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o podcast Filhos do Todo. Vamos entrar em conexão aqui com um tema que muitas pessoas acabam pedindo, acabam tendo algumas dúvidas, né? E esse bate-papo é justamente para que a gente possa, dentro das temáticas aqui colocadas, dos temas que eu sempre coloco também com as lives individuais, trazer aí um tema bem abrangente, que é a prática da energia, a bioenergia dentro de um trabalho espiritual. E a gente pode observar que, na atualidade, nós temos uma incidência muito maior de pessoas buscando esse tipo de conhecimento, essas aplicações e também essa lapidação das capacidades energéticas. Antes de mais nada, vamos aqui entender um ponto. Se você está aqui e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque nós temos métricas aqui que mostram que muitos não inscritos assistem aos vídeos. Isso é bom, não inscritos estarem vindo para cá. Mas torne-se um inscrito e toca no sininho para que você possa receber as lives de convidados que sempre estão aqui também, os temas que nós vamos colocar para que você possa raciocinar e aplicar na sua vida, algumas práticas para você também poder melhorar e aprimorar as suas capacidades energéticas, as suas capacidades mentais, intuitivas, para você poder abrir os seus caminhos de uma forma interessante. Também é muito interessante que você coloque a sua energia aqui no nosso trabalho, escrevendo aqui nos comentários tudo aquilo que você tem de bom, é que se alguma pessoa for ler, você sabe que essa pessoa vai receber uma mensagem positiva. O que você gostaria de ler hoje? Coloca aqui nos comentários para que outras pessoas leiam e assim você consiga movimentar uma energia interessante. Certíssimo? E compartilhe para o maior número de pessoas, grupos do WhatsApp, porque esse objetivo é realmente algo importante, que é o objetivo do estudo, o objetivo de ter um tema para que você possa refletir, para que você possa também aplicar na sua realidade. Quando a gente fala sobre um trabalho de movimentação energética, nós estamos entrando em contato com práticas muito antigas, iniciáticas, e que muitas vezes ficavam em um círculo fechado. Por quê? Porque na antiguidade as pessoas precisavam de uma iniciação, de um momento de reflexão, de um mestre para que colocasse algum conhecimento dentro de uma trajetória para que aquela pessoa pudesse movimentar melhor suas capacidades. Hoje em dia, nós temos uma abrangência muito maior em relação a esse assunto. Nós temos a espiritualidade envolvida em rituais específicos que podem captar a essência ancestral, como é o caso de várias práticas espiritualistas que nós temos, principalmente aqui no Brasil, mas nós vamos ter referências nos 4 cantos do mundo, a começar pelo xamanismo, né, que é algo muito antigo, que é o primórdio do que se pode entender como contato com algo maior, com as forças da natureza, e toda a força da natureza vai ter um gradiente energético que você pode ativar de uma forma bioenergética, de uma forma a você plasmar, dar vida, ter uma cópia da energia e de um arquétipo fonte em uma camada superior. Então a gente está falando sobre espiritualidade, sobre elementos, sobre aplicação, mas o ponto crucial que eu acredito que é o divisor de águas e que faz toda a ritualística, todo o trabalho, seja ele numa casa espírita, seja num trabalho de reiki, ou então uma cura prânica também, que envolve outros aspectos, você vai estar com um ponto central. Qual é o movimento de energia? Onde você está plugando o seu cabo USB para receber uma informação e entrar em conexão com a inteligência infinita. A inteligência infinita rege tudo. Ela rege também as energias e a vibração no seu campo quando você não está satisfeito com algo, quando você está lamentando. Então a inteligência infinita, ela movimenta aquilo que você coloca em abundância na sua vida, aquilo que você enfatiza na sua realidade.
E eu vi esses dias, em relação mesmo a esse assunto, muitas dúvidas em relação ao motivo de, às vezes, haver um bloqueio, ou as pessoas não conseguirem chegar onde precisam, ou terem algumas falhas em alguns pontos. E justamente nós estamos falando sobre energia. O Criador quer tudo. O Criador quer que você tenha todas as possibilidades. É como uma mãe dedicada, vamos dizer, ou um pai dedicado, essa força, vamos trazer para o nosso mundo, para a nossa realidade, que prepara o filho para ir para uma escola. Ela coloca os elementos na mochilinha dessa criança. Ela coloca o material de estudo e prepara a mochila de uma forma carinhosa e fala: vai, meu filho, agora é com você. Você tem as ferramentas, você tem o contato. É essa a potência da inteligência divina, de fazer com que você possa ter a capacidade de ativar um gradiente na sua vida de proteção, de limpeza, de sabedoria, de prosperidade, de saúde, porque tudo tem um movimento energético envolvido. Então, partindo desse princípio e partindo das práticas espiritualistas que nós vemos ao redor do mundo, nós podemos entender que todas têm algo em comum, que é uma capacidade superior, muitas vezes imaterial, não é palpável, mas que compõe um gradiente energético que proporciona a força, o fluxo de uma atividade. Um exemplo muito interessante. Quando você vê as culturas antigas, principalmente quando a gente vai para o Oriente, para a África e para as práticas xamânicas, o que tem em comum muitas vezes em relação até a mitologia, as divindades, as forças, os orixás, os elementais, é que muitas dessas práticas costumam aderir ao processo que se chama de oferta, de oferenda, ritual, onde nesse ritual você ativa alguns elementos consagrados, muitas vezes alguns alimentos, e você entra dentro de um gradiente. Propriamente falando, isso tem uma sintonia, porque nós estamos vivendo aqui no plano material. O plano material tem processos e elementos para que você aterre, para que você viva. Todos nós necessitamos de estarmos aterrados. E aí, quando você coloca certo tipo de magnetismo, certo tipo de fruto, conecta com a energia do fogo, da água, da terra, você junta a energia do éter, que é o processo de você poder trabalhar essas questões, movimentando as suas energias, e aí você ativa uma capacidade interessante de atuação. Por si só, você firmar uma vela, você colocar um elemento em forma de alimento, uma água, até mesmo algo destilado, ele não vai ter uma função direcionada se você não entrar nessa frequência, no gradiente energético, na situação que conecta você com o todo e também com as fontes de energia que são provenientes a todos esses trabalhos. Então você vai ter a ativação do xamã, do sacerdote, do adepto, para que haja, então, a liga, né, como a gente pode falar, e a movimentação energética. O que é bem interessante é que, muitas vezes, você vai estar encontrando uma situação na tua vida que você não vai ter o recurso material na mão. Às vezes você pode andar com uma guia de trabalho, né? Uma guia cruzada, como essa daqui, algumas, ou você tem anéis consagrados. Tudo bem, são elementos que você vai estar no teu dia a dia que são consagrados para uma finalidade. Tem um certo tipo de material que tem uma consagração e vira ou um talismã ou um amuleto, né? Tem vários tipos de possibilidades. Tem gente que anda com patuás, que recebem uma carga de energia e dão vida a um certo tipo de elemento que ajudam a gente a segurar as broncas. Só que pensa comigo, se você está num momento da sua trajetória que você não tem acesso a esses recursos, é aí que você precisa entender
de forma aprofundada como funciona a movimentação energética, como funciona um trabalho de energia, uma conexão, uma exteriorização, o contato com certos tipos de símbolos e certos tipos de movimentos e egrégoras que vão facilitar o teu processo. Então aí, nesse momento, você começa a abrir a tua mente para entender que todo o conhecimento que a humanidade tem hoje em dia vem de uma possibilidade maior, e essa possibilidade maior entra em contato com os intermediadores do espiritual, né? O contexto do xamã justamente é esse cara aí que entra em contato, que é o intermediador das forças espirituais, das forças da matéria, e possibilitam que as pessoas possam realizar certas funções. Então, quando clarividentes estão perto de pessoas que estão movimentando energias, eles observam o que está acontecendo e quais são os pontos que estão pulsando algum tipo de luz ou algum tipo de símbolo que fica plasmado ali e que entram em conexão com o objetivo muitas vezes que foi ali sintetizado. Da mesma maneira, se você está vibrando numa energia que não é legal, você plasma no teu campo, você plasma no que você está fazendo, formas esquisitas, formas que são proporcionais àquilo que você está magnetizando. E aí você está muitas vezes pensando, por que isso acontece? Justamente por aquele ponto que eu mencionei. O saber trabalhar as energias faz com que você tenha noção de que algo diferente está acontecendo e possa aplicar um exercício, por exemplo, uma técnica, uma exteriorização de luz e de simbologias. Mas você tem a sua mochila pronta ali, para você ir para o mundo. Se você optar em não utilizar o material que você tem à disposição para melhorar a tua trajetória, para abrir um caminho, por exemplo, tem um lugar cheio de mato, cheio de lodo, e você tem uma ferramenta para abrir aquilo e você não usa, o universo, a força superior, a inteligência infinita entende que você está confortável naquela situação e o teu ego tem um papel. O teu ego, ele tem o papel de manter você na zona de conforto. Teu ego não está aqui para te fazer evoluir, não. Eu sinto te informar. Ele quer que você fique numa jaula, numa zona de conforto e em algo que não te coloque em risco. Então você acaba criando uma realidade esquisita e você se acostuma com aquilo. O teu ego vai contribuir de uma forma ou de outra, fazendo com que aquilo fique manifestado na tua vida. Aquele lodo energético fica manifestado. Tá. Aí você encontra uma pessoa que você conhece, que tem uma percepção diferente, e essa pessoa te dá uma recomendação. Olha, por que você não vai em tal lugar comigo, que eu frequento, e trabalho, muitas vezes sou colaborador lá, você vai melhorar essa energia. Você que observa que a situação já não está boa, e que já tentou de tudo, e que de forma superficial, eu digo, né? Pega e fala, beleza, o que eu tenho a perder? Vai para o lugar. Quando você chega lá, pode ter algumas reações. Estou falando de lugares sérios, lugares comprometidos, lugares que realmente fazem um trabalho voltado para o bem. Você pode chegar lá e, num primeiro momento, você sentir um aperto antes de chegar lá. Isso é muito comum, um aperto energético, porque talvez energias intrusas e presenças intrusas, até obsessores ou seres que estão se aproveitando daquilo que você mesmo está criando, ou daquilo que você permitiu também, não querem que você vá para um lugar com uma vibração maior, porque talvez eles não saiam de lá acompanhando você, dependendo do que for feito. Ou mesmo não consigam entrar facilitando uma limpeza no seu campo, fazendo com que você melhore e assim eles não conseguem se aproximar novamente. Tem esse ponto. Então, o máximo de tentativas que eles tiverem de te desvirtuar do caminho, eles vão colocar. Essas tentativas incluem mal-estar, incluem pressão, incluem sufocamento, queda de pressão, tontura, sintomas gastrointestinais, pontadas no corpo,
pés e mãos geladas, entre uma série de outros pontos que às vezes não vão ter uma explicação clínica. Às vezes isso significa algo clínico. Mas por que pode acontecer quando você está se direcionando para uma casa espiritualista, que vai procurar melhorar o teu campo? Porque é a maneira do ser humano, através do ego, como eu mencionei, dizer: a minha zona de conforto está sendo totalmente invadida, está sendo totalmente desvirtuada. Não vou mais. Vamos desistir. Deixa eu ir para casa com os meus pensamentos, com as minhas dores, porque eu estou administrando isso de uma forma que não está me sufocando, como eu estou sentindo agora. Quando você desiste, ótimo, você criou ali uma fortaleza em relação àquilo que continua se manifestando. Mas a notícia boa é a seguinte: quando você não desiste e vai até o lugar onde tem uma equipe de trabalho, onde tem uma egrégora, onde tem um procedimento interessante, mesmo que você não saiba movimentar suas energias, você vai ser auxiliado, porque terceiros conseguem movimentar a energia e limpar algumas questões que estão pairando no teu campo. Depois disso, a facilidade que você pode encontrar para melhorar o seu interior vai fazer com que você tenha percepções diferentes e progrida. Então, volta para você a questão. E aí, com aquilo que você sentiu, nossa, fiquei bem, tudo melhorou, tudo se estabeleceu de uma forma diferente. Você tem o estímulo para voltar, o estímulo para perguntar como funciona isso. Muitas pessoas passam a vida inteira em casas espiritualistas, participando e não perguntam como funciona, vão lá, têm os benefícios, melhoram a vida, mas não se interessam em saber como funciona. Outras vão ter o interesse. E aí, quando você tem o interesse, você começa a fazer uma coisa que é incrível, que é estudar, que é se lapidar, que é buscar o conhecimento e a aplicação. E é aí que, quando você começa a entender como funciona um trabalho nos bastidores espirituais, você começa a ter alguns resultados bem interessantes. Exemplo, numa vida que está travada, numa angústia constante, numa sensação de invasão espiritual, ou mesmo até aquelas pessoas que dizem que não são pessoas que têm boas intuições, que não conseguem se conectar com a intuição, com percepções. Entendendo os processos de trabalho de energia e entendendo com aprimoramento, tudo isso melhora. O simples fato de você começar a entender que é uma energia como a do Sol, por exemplo, ela é super útil dentro de vários procedimentos, faz com que você também compreenda que essa fonte pode ser ligada em qualquer lugar. Você pode se conectar a esse faixo de luz que o Sol pode trazer para sua vida. E aí você pode sentir raios solares, independente se você está no Sol ou não, entrando dentro do seu campo energético e promovendo algumas mudanças. E aí você também pode alterar as cores de acordo com objetivos. Normalmente a gente vai falar aqui de objetivos que são muito pré-formatados que as pessoas têm. As pessoas querem buscar, muitas vezes, a proteção espiritual, a limpeza espiritual, também saúde física, mental, energética, espiritual, questões voltadas para o relacionamento, bem-estar, isso daí num todo, né, no geral. A prosperidade, que é a abertura de caminhos e que muitas pessoas confundem só com aquisição material, mas aí a gente está entendendo que a abertura de caminhos seja uma satisfação dentro daquilo que se faz. Então isso é muito importante também dentro de um trabalho energético. E aí, tudo isso envolve todo um campo que se chama prosperidade, mas a gente separa por setores. Às vezes a gente põe saúde numa prateleira e prosperidade na outra. Não, saúde está dentro da prateleira da prosperidade. Bem-estar também, realização, dinheiro, questões materiais estão nessa prateleira da prosperidade com as subdivisões. E aí você começa a entender que
Para que você alcance tal estado, você primeiro precisa preparar o campo. E preparar o campo, muitas vezes, não é você entrar com um trabalho de energia que se volta já para abertura de caminho e prosperidade. Não, é limpar. É exteriorizar energias condizentes para uma limpeza. Vou dar um exercício para você, que pode ser um iniciante, começar a realizar. Você pode visualizar que você está no seu ambiente, sentado, e que acima da sua cabeça, você pode até agora brevemente fechar os olhos e visualizar. Se você estiver num lugar confortável, tá? Na sua casa, senão você faz depois. Que acima da sua cabeça, um sol dourado está alimentando, né? Bem acima, perto do teto de onde você está. Se estiver num lugar aberto, você imagina bem no alto. Esse sol dourado, ele irradia milhares de raios de energia para o topo da sua cabeça. Vamos falar de um objetivo de limpeza? Objetivo de limpeza. Vamos então fazer, quando esses raios tocarem o topo da sua cabeça, eles vão cobrir o seu corpo inteiro com a luz violeta. E essa luz violeta passa por todo o seu corpo como se fosse um escaneamento, chama violeta, que pode ser ligada à egrégora de Saint-Germain, pode ser ligada a Obaluaê e diversas outras linhas de trabalho. Ela escaneia o seu campo, puxa a lama energética que pode estar ao redor, você pode visualizar essa limpeza, raio dourado, bateu no topo da cabeça, desce a luz violeta. Quando tocar o chão, energia da Terra, ela volta a subir. Ela faz um movimento de subida e vai filtrando. O violeta vai se transformando em dourado quando toca o sol novamente. É um fluxo. É como se fosse uma cachoeira que vai e volta, vai e volta. Até o momento que essa luz violeta consiga ficar totalmente dourada. Por que dourada? Porque você encontra o equilíbrio, a chama da sabedoria, a chama dos mestres que estão equilibrados. Então, esse é um exercício inicial para que você possa fazer nos momentos que você sente que pegou ali um peso. Como você pode se conectar? Eleva os seus pensamentos a uma força maior, se concentra nessa energia ou de Saint-Germain, ou de Obaluaê, ou simplesmente da egrégora violeta, que é universalista, e permite que esse sol atue na transmutação e no ciclo incessante de renovação, até que todo o seu espaço se torne dourado. Esse é um exercício bem legal para fazer, não exige muito glossário, né? Porque assim são técnicas iniciais. Quando eu passo técnicas mais aprimoradas, junto com o Diego, né, que nós temos um trabalho bem interessante, cada técnica que a gente passa um glossário. O pessoal que acompanha, que é nosso aluno, né, lá vai ter glossário. Por quê? Porque aparecem muitos símbolos. Esses símbolos muitas vezes são iniciáticos. Tem um significado específico para a pessoa poder aplicar na vida. Então, é importante que haja um glossário. Eu vejo que muitas pessoas praticam técnicas de limpeza, de saúde, mas fica faltando saber o que significa. Qual é o contexto de ligação universal? O contexto de ligação daquela bioenergia com o todo que está em tudo. Então, a gente procura ter esse trabalho. O Diego é meu grande amigo, companheiro de trabalho, a gente fez várias lives juntos. Nós sempre atualizamos muitas técnicas que nós recebemos de intuição espiritual e também através da base de estudo que a gente tem por vários anos. Então, essa que eu passei é uma das possibilidades. E é claro que dá para passar aqui em aberto, porque é uma técnica simples para você poder fazer, de preferência no teu ambiente. Ah, mas o Fael, eu passei um perrengue num lugar tumultuado. O que eu recomendo, se você puder fazer isso, tá? Procura sair desse lugar, se destaca de lá e vai para um lugar que você considera o mais natureza possível, ou perto de uma árvore, ou num campo,
ou se está perto da praia, só para você sair daquele tumulto. Se o bicho estiver pegando, faz essa técnica ali. Não faça num ambiente muito movimentado, porque tem outras energias passando ali. Você acaba tendo um tumulto energético. Mas se não tiver jeito, você vai ter que se defender. Ah, mas eu estava num estacionamento. Entra dentro do seu carro. Entra dentro do seu carro um pouco, faz aquilo e não sai dirigindo, não. Quando você faz uma técnica, não faça enquanto dirige, não faça enquanto está precisando ter atenção em alguma coisa. Se fez dentro do carro, com o carro fechado, parado, espera pelo menos uns 20 minutos para você voltar, toma uma água, e aí você está consciente, aterrado e vai fazer o que precisa, tá bom? São casos e casos. Essa que eu passei agora, com essa questão do sol, do caminho do meio, da chama dourada, da chama violeta, ela é para que você faça nos seus ambientes ou de trabalho espiritual ou nos seus ambientes de zona de conforto, que é a tua casa, o teu quarto, o teu ambiente. Por quê? Porque além de limpar, por exemplo, as questões que você tem no teu dia a dia, esses miasmas que muitas vezes a gente vai carregando e todo mundo está à mercê disso, uma forma de pensamento, um ambiente que você entrou que teve uma discussão, ou você se irritou com alguém, você pode realizar esse exercício até o ponto que você vai estar tão bem trabalhando na energia que pouco de necessidade você vai ter de observar a transmutação. A energia vai estar fluindo melhor. E aí a gente passa para outros, né? Exercícios como exercícios de intuição, de harmonização, e até mesmo os exercícios que são mais procurados, né? Que são os exercícios de prosperidade, abertura de caminhos, conexão com a energia do ouro, do dinheiro, que é algo que as pessoas procuram muito e devem procurar de forma honesta e de forma a contribuir com a sociedade. Mais um ponto que eu vou colocar aqui que é uma chave. Pensa comigo. Eu tenho lá uma plataforma onde tem inúmeras técnicas. Nós colocamos técnicas de limpeza, técnicas de harmonização, e as técnicas de abertura de caminho e prosperidade são as últimas que você vai fazer. Porque tem um sentido nisso. Como é que você pega um monte de ouro em pó e joga em cima de poeira? Ou de carvão? Você misturou o ouro com outros elementos, como é que você vai aproveitar aquilo? Então, primeiro a gente limpa essa poeira, clareia o ambiente, prepara o local para receber, metaforicamente eu estou dizendo, né, algo como um ouro, ou algo sublime, a inteligência divina, a mente divina, o todo que está em tudo, é a fonte inesgotável de tudo que existe. Deus é riqueza. E se você é filho de Deus, você tem acesso a isso. Deus é saúde. Se você está conectado à fonte, você é saúde. Basta que a gente possa ter uma conexão ampla com essas fontes. E são essas fontes que provêm de um trabalho bioenergético. O ponto é, o que você tem feito com a sua energia? Você está sentindo que está tendo uma carga de dificuldade? Faz esse exercício que eu passei, esse bônus que eu dei para você hoje. Escreve aqui nos comentários quais são as suas dificuldades energéticas. Por que eu estou falando? A gente está num bate-papo aqui e eu vou ler os comentários depois, tanto na aba de estreia quanto na aba de comentários que ficam aqui, porque algumas questões são muito interessantes para que a gente possa avaliar. E numa outra oportunidade, com essas questões que ficam muitas vezes em aberto, eu lançar aqui para você um outro tipo de raciocínio para que você possa ter a sua pergunta respondida, que muitas vezes a tua é a dúvida do que ficou quieto. Então é legal ter esse tipo de contato e conexão para que você possa também estabelecer uma harmonia. Então, dá para entender que quando a gente não está bem, a gente não pode ter uma conexão com algo muito sublime, com algo muito realizador, então a gente primeiro melhora o campo. Melhorando o campo, você começa a magnetizar situações positivas. Por exemplo,
Muito se fala do caderno da gratidão, né? Eu acho muito interessante esse caderno da gratidão. Tem um caderno de gratidão diária que você pode escrever. Isso exercita você a melhorar a tua vibração. Existem pessoas que não gostam de fazer repetições, mas aqui a gente está falando de você sintonizar com palavras boas no processo de escrever. E tem um outro que eu gosto de fazer, que esse eu acho que é interessante, tá? Para você vibrar num formato de você ir realizar sem ficar batendo o martelo sempre no mesmo prego, mas sabendo o que você tem que fazer. Que é um caderno da gratidão mensal. Você tem iniciou o teu mês, eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Só para você poder fazer isso, que não é difícil, você vai usar uma folha por mês. Iniciou o teu mês, você pega o teu caderno. Nós estamos agora no mês de fevereiro. Não tem problema se você começar em meados. Você pega o restante do mês e faz uma meta para aquele tanto de dias. O que você tanto busca nesse mês, ou no restante dos dias, para quando chegar no outro mês, no dia 1º, você ter o mês completo, entenderam? Tá, vamos supor que nós estejamos no primeiro dia de um mês, então. Escreve tudo, aquilo que você quer alcançar, aquilo que é plenitude para você, mas dentro de um mês. É um mês só que você vai ter para fazer aquilo. Só que você vai escrever tudo, pode fazer uma meditação antes, faz o exercício que eu passei antes, bioenergético, a prática. Concentrou, escreve tudo, com detalhes. É você e a inteligência infinita. É você e a perfeição nessa conversa. Mas também é você e aquilo que você acredita que pode alcançar em um mês. Coisas que são palpáveis. E mesmo as não palpáveis, vibre. Pode vibrar numa intensidade. Quem mira na lua pode acertar as estrelas. Então vibra. Escreve tudo, tudo, tudo mesmo com detalhes que você quer vibrar. Comece com eu sou grato por. E começa a colocar tudo materializado. Tudo feito no presente. Tudo já estabelecido. Eu sou grato por, vamos dizer, eu sou grato por ter alcançado tal objetivo. Já coloca esse objetivo com números, com datas, com cores, com detalhes. Escreveu tudo na primeira folha desse caderno? Fecha esse caderno e não mexe mais nele. Não pede mais nada nesse mês. Vai viver, vai fazer, faz suas meditações, se conecta com a inteligência infinita, vibra positivo, mas ali você estabeleceu algo. No fim desse mês, quando iniciar o outro, você vai abrir esse caderno, você vai olhar a primeira página e você vai para a última. Marca na última, faz um prontuário ali, um checklist do que você conseguiu e o que parcialmente você conseguiu. Vai para a última folha. Beleza, terminou aquele mês, começa o outro e assim por diante. Isso faz com que você tenha uma capacidade de diminuir as questões que são ansiosas e procurar fazer mais e procurar ter a conexão com a fonte divina. A fonte divina, ela está contigo. Então, uma boa conexão é você entender o seguinte: Deus pensa, age e fala por meu intermédio. Que você seja essa ferramenta de conexão com o divino, com as forças superiores, com as energias sublimes, e que você possa ser uma pessoa que, ao falar, ao agir, ao pensar, tenha essa conexão maravilhosa, para que você aplique na sua vida. E aí você pode pensar que isso pode refletir para outras pessoas. Lógico, você pode emanar energias positivas para outra pessoa. Você pode, por exemplo, ensinar esse exercício que eu passei para uma outra pessoa. Ou quando uma pessoa vai para um procedimento como o reiki, né, por exemplo, ou um passe espiritual, ou um bate-folhas, outra pessoa está fazendo aquilo. Ela também é uma interlocutora do espiritual, vamos dizer assim. Um intermediário do espiritual, dos processos de energia. Está beneficiando uma outra pessoa que permitiu que aquilo fosse feito. Mas não é interessante a gente raciocinar que se aquela pessoa souber fazer aquilo, ela melhora o campo dela e ela começa a entrar dentro de um grupo, de uma egrégora, para contribuir com outras pessoas que estão mais fragilizadas também? Então é muito importante ter sempre esse preparo. Pessoas que procuram o trabalho que eu realizo junto com o Diego.
São pessoas que estão prontas para dar um próximo passo, para melhorarem a sua energia, para terem compreensão, para conseguirem entrar em contato com egrégoras, para melhorarem os seus trabalhos espirituais. Já tem pessoas que estão num trabalho espiritual, numa linha espiritual, vêm até nós para entenderem mais e aplicarem isso nas suas ritualísticas, e pessoas que trabalham com energias ancestrais que querem entender o cerne da questão. Para você fazer parte desse time, eu vou deixar aqui na descrição, chama Chama Dourada, tá? Vem fazer parte com a gente não abre para muitas pessoas, mas a gente quer dar qualidade. E aí o que você vai aprender ali? Técnicas de defesa energética, com a energia dos cachimbos astrais, energia de Obaluaê, como você ouviu aqui, técnicas de sopro energético, técnicas xamânicas da linha do Oriente, técnicas voltadas para que você melhore a tua intuição através da movimentação dos seus chakras e simbologias, harmonização espiritual e clareza mental, para que você possa começar a entrar nas técnicas de materialização de prosperidade e energia espiritual da prosperidade, com vários glossários, colocando vários significados. Então, quer saber mais? Quer vir com a gente? Tem duas possibilidades. Você pode entrar aqui no site que a gente colocou na descrição, são alguns sites que a gente usa para formar turmas. Nós temos uma nova turma agora se abrindo. Ou você pode entrar em contato no WhatsApp 11 97600 2044. Eu vou deixar na descrição também esse número. Mas, de novo, 11 97600 2044. Mas no nosso site vão ter as informações que você muitas vezes quer ter ali. Certo? E aí, a gente vai entrar numa conexão de você poder melhorar o seu campo. É aquela coisa, quando aperta a energia muitas vezes pode ser resolvida ou sutilizada por um terceiro. Mas e quando essa pessoa que está te ajudando precisa de uma ajuda, quem vai ajudá-la? Então sempre acaba parando em uma pessoa. Essa pessoa vai ter o conhecimento para poder movimentar as próprias energias. E aí como essa pessoa pode ser auxiliada? Tudo é grupo, né? Agrupar, estar em contato com outras pessoas que estudam os mesmos assuntos, entra numa conexão de egrégora. Então, a partir de hoje, quer movimentar as energias, quer entender mais, é formidável. Mas um primeiro passo é você fazer uma higiene daquilo que você está ouvindo, daquilo que você muitas vezes pensa e não reverte, daquilo que muitas vezes você está permitindo chegar até você. Você não é obrigado ou obrigada a ficar ouvindo a negatividade alheia. Principalmente se você já colocou todos os seus esforços para contribuir com uma causa e não está tendo resultados. O que você pode fazer é ajudar aquela pessoa em um momento que ela teve ali, com material, com alguma coisa, para que aquela pessoa por si só desperte para uma nova realidade e busque melhorar. Então esse ponto é um divisor de águas. Você não é obrigado a aguentar a negatividade alheia. Mesmo sendo uma pessoa altruísta, você vai conseguir ajudar, às vezes momentaneamente uma pessoa, mas efetivamente só quando aquela pessoa se der conta que aquela ajuda pode abrir um campo e que ela pode movimentar as próprias energias. E eu estou falando de pessoas que estão com as capacidades inatas, né? Mentais, muitas vezes, né? De raciocínio, porque tem pessoas que já não estão assim. Essas pessoas, sim, vão precisar de um suporte sempre de terceiros. Mas a gente está falando de pessoas que estão com a plena percepção, né? Mas estão inebriadas muitas vezes por sentimentos, por situações, por vaidades, por vícios. Essas pessoas ainda têm a capacidade de se conectar. E outras pessoas já perderam essa capacidade. Essas pessoas aí vão ser dependentes de outros. E é por isso que é interessante que essas pessoas que são as responsáveis por outros seres humanos que estão em aspecto de fragilidade tenham bons conhecimentos para que também possam sutilizar campos que muitas vezes estão permanentemente negativos. Claro, a pessoa traz a negatividade de volta, traz,
Mas se você melhorar o seu campo, você vai atuar melhor em uma situação específica. Então, eu espero que você reflita sobre isso, porque o que eu coloquei hoje aqui além de exemplos de como você pode movimentar, principalmente no campo de limpeza, as suas energias, é para que você aplique tudo na sua vida respeitando a ordem necessária para que você tenha resultados. É aquela coisa, se você vibrar numa inteligência superior, numa inteligência infinita, no todo que está em tudo, você com certeza vai ter uma conexão muito interessante. E aí você pode também vibrar em seres que você tem como referências, os conhecimentos e os despertares que essas pessoas tiveram em vida e que continuam tendo no campo espiritual. Você vai estar tendo uma interligação com sabedorias maravilhosas. Significa que vai vir tudo de uma vez no seu colo? Não, significa que você se abriu e está começando um preparo e que isso é questão de tempo para que você consiga os seus objetivos e a sua plenitude. A palavra plenitude é muito bonita. A energia da plenitude é muito bonita. A sensação da plenitude é maravilhosa. E aí, colocando esses tópicos como um pontapé inicial, muita coisa vai começar a melhorar na tua trajetória e você vai começar a organizar, entender quando que é o momento de limpeza, quando que é o momento de harmonização, de equilíbrio, de intuição e de vibrar na expansão, na prosperidade, na abertura de caminhos, no foco da sua vertente, qualquer que seja honesta, ética e que contribua. Tudo que for ser feito, se pensarmos que vai melhorar muito a vida alheia e fazer com que as pessoas sejam prósperas, com certeza vai ter uma enorme capacidade energética sustentando tudo isso. Galera, escreve aqui nos comentários, coloca suas percepções. Acompanhe-nos também no Instagram, @Filhos do Todo e @Fael Molina, F-A-H-E-L, Fael Molina. Lembre-se de deixar o teu like, é super importante, de compartilhar. Aqui na descrição eu coloquei tudo que eu falei aqui na nossa live e algumas sugestões de outros vídeos. Nós temos diversos vídeos com convidados, com pessoas que trazem sempre um conteúdo interessante para você poder também colocar aí na sua caixa de ferramentas. Falei sobre o Diego Roque, acompanhe também o canal Diego Roque, tem conteúdos maravilhosos lá, que sempre contribuem de forma energética na vida das pessoas. E aí, é interessante que você crie o hábito de todo dia fazer algo, todo dia se colocar à disposição de trabalhar algo, de escutar um conteúdo, de estar em sintonia com boas percepções. Aqui nós temos muitos vídeos, hein? Com muita contribuição de muita gente que está bem intencionada. Então, a minha sugestão é que você possa fazer esse tour. Um grande abraço, muita prosperidade na sua vida e eu vejo você aqui no nosso próximo encontro. Até lá!